Olá, boa noite, amigos, graça e paz, irmãos que nos acompanham. Sejam bem-vindos a mais um podcast IBM Lux, um podcast que tem levado o crescimento, a palavra de Deus. Falamos aqui sobre informação, sobre liderança, e estamos aqui nesta noite com um convidado muito especial que vai enriquecer o nosso conhecimento, nos desafiar no nosso propósito também missionário. Então, quero desde já pedir a você que compartilhe esse podcast. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a subscrição para que receba as informações atuais. Seja bem-vindo a mais um podcast IBM Lux e vem conosco. Mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos. Nós temos aqui conosco hoje o nosso convidado, pastor João Marcos, diretor executivo da Junta de Missões Mundiais. Boa noite, pastor João Marcos. Boa noite, pastor Zézia. É um prazer estar aqui com vocês. Sim, o prazer é todo nosso. Pastor João Marcos nos enriqueceu com o seu conhecimento, com a palavra de Deus durante o final de semana, trazendo mensagens edificantes e desafiadoras para a Igreja Batista Missionária em Luxemburgo. E se você que está nos ouvindo hoje não participou dos cultos, nem presencial, de forma online, você pode acessar as mensagens que certamente irão falar profundamente ao seu coração. Pastor João Marcos, já fiz uma breve apresentação, né, de quem é o pastor João Marcos, mas nós queríamos saber quem é o pastor João Marcos, pelo próprio João Marcos. Quem é você? Olha, eu costumo dizer que eu sou um careca indo para o céu. Entendo que a nossa jornada aqui no mundo é isso. É uma jornada em que a gente segue Jesus Cristo e quando a gente segue Jesus Cristo, a gente vai para o céu. Não tenho, assim, maiores definições de mim, não. Essa é a mais importante, né? Um cidadão dos céus, né? Um cidadão dos reinos de Deus. Mas o pastor João Marcos é casado, não é? Tem filhos, aonde o senhor nasceu, a sua história de vida. Ok, então vamos lá, história de vida. Eu sou o caçula, né, de 4, de uma família... eu nasci em Campos dos Goitacazes, lá no estado do Rio de Janeiro, há 58, quase 59 anos. Meus 2 avós eram pastores, meu pai é pastor. Alguém brincou dizendo que eu sofria de maldição hereditária pastoral. Eu prefiro acreditar que é bênção isso. E eu me converti cedo, com 3 anos, ali, 4. Eu tive a compreensão do que era o Evangelho, da necessidade que eu tinha de Jesus Cristo. E isso, obviamente, mudou a minha vida. Então eu escapei de muita coisa ruim na vida, até por causa disso. Não fui, assim, o tempo inteiro firme, mas nunca me afastei. E que aos 17 anos, depois de muita luta, eu entendi que deveria ir para o ministério. Não foi uma decisão nada fácil, pelo contrário, foi bem complicado isso. Eu não queria viver o ministério dessa forma. Então, mas aos 17 anos eu me rendi e falei, não, eu vou. E aí eu saí de Campos e fui estudar em São Paulo, na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. E ali eu fiquei 5 anos e meio, porque eu fui fazer outras coisas também nesse período. Eu sabia que eu precisava de mais tempo, porque eu ia sair muito novo, e então eu saí já com meus 20 e poucos anos. Lá em São Paulo eu pude conhecer a mulher da minha vida, né? Ela é de Macaé. Macaé é 100 quilômetros da minha cidade, mas ela foi também estudar lá, e a gente se conheceu lá, né? Começou a namorar, e aí ela voltou, ela terminou o curso antes de mim, ela voltou para Macaé, e no semestre seguinte eu me formei, e aí eu voltei para o Rio, e a gente se casou no final, na verdade no começo de 1991. Eu fui ordenado pastor lá em Campos mesmo, na igreja que havia me enviado, a primeira igreja batista de Guarus. Mas eu fui trabalhar, eu fui ordenado a convite, né, a pedido da Igreja Batista de Jardim da Prata, em Nova Iguaçu, e ali no quilômetro 13 da Dutra. E depois de 2 anos eu fui convidado para assumir a Juberge, que é a Juventude Batista do Estado do Rio de Janeiro, uma organização que trabalha com todos os jovens batistas. Fiquei ali 6 anos. Foi quando a gente
se casou, né, eu e a Zizi, e ali, morando em Niterói, nasceram os nossos 2 primeiros filhos, o João Gabriel e a Rafaela. O João Gabriel hoje é design gráfico e a Rafaela é cineasta. E aí, depois de 6 anos na Juberge, Deus me levou para a Igreja Batista em Perdizes, que é a igreja onde eu tinha sido seminarista. Ali no meu período, aqueles 5 anos, eu passei ali na Igreja Batista em Perdizes, e eu voltei para lá e fiquei 13 anos e meio como pastor daquela igreja. E, depois disso, então, eu vim para a Junta de Missões Mundiais. Então, é uma linda história, né? Cresceu, né, nos caminhos do Senhor, e a palavra de Deus nos diz, né, ensine, né, o seu filho no caminho que deve andar e ele não se desviará dele. Né? Então, uma história de vida, isso é muito importante, né, porque eu, enquanto pastor aqui, eu também tenho uma experiência de conversão cedo, aos 8 anos de idade. Então, eu incentivo no culto infantil, né, as professoras, elas têm feito isso, a importância de ensinar Jesus mesmo para as crianças que são filhos de crentes, né, porque tem a importância de cada um ter uma decisão pessoal. Né, e por isso nós batizamos não crianças de tenra idade, mas a partir do momento aquelas que já têm o entendimento, então podem abrir, né, o coração para o Senhor Jesus. Então, o senhor pastoreou essa igreja de Perdizes durante algum tempo, e como é que foi a característica marcante do Senhor que nós conhecemos? É o envolvimento com a obra missionária. Não é? Então, depois de estar pastoreando, não é, uma igreja, não é, que se reúne em um templo, em uma localidade, o senhor se tornou pastor de muitos pastores e pastor nas nações. Como é que foi esse chamado e essa transição assim para essa obra missionária em todo o mundo? Então, hoje eu vejo, ao longo da minha história, Deus orientando uma série de coisas. Eu nasci numa família que valoriza muito a cultura, no sentido de estudo, de conhecimento das coisas do mundo inteiro. E meu pai tinha uma biblioteca de 12 mil livros, então ele não deixou que eu tivesse televisão lá em casa, até eu, o mais novo, ter 15 anos. Ele dizia, vocês não vão ler se tiver televisão. E ele estava certo. E meu pai viajava o mundo todo, ele era membro da Aliança Batista Mundial, então ele viajava muito, trazia sempre lembranças, né, desses lugares. E aí eu ficava pensando onde meu pai estava. E nós tínhamos o Globo lá em casa, aquele Globo, né, do mundo, né? E um dia eu pedi para minha mãe um presente que era um globo em alto e baixo relevo. Então você vai passando a mão, as Fossas Marianas, o lugar mais profundo. Aquilo ali foi me dando uma noção do que era o mundo. Então eu, criança, me interessei muito por isso. E é interessante que às vezes as pessoas me perguntam de um lugar, falam de algum lugar e eu sei, falo, como é que você sabe disso? Eu nem lembro, mas provavelmente lá quando criança. Então, e junto com isso veio a ideia de missões, muito forte. Minha mãe sempre falava sobre isso, meu pai também, mas principalmente minha mãe, todas aquelas campanhas para as crianças, e por isso que é muito importante falar sobre missões para as crianças. Né? Eu ficava lá com o meu cofrinho pedindo, né? Se você chegasse lá em casa e eu fosse criança, eu ia falar, dá uma moeda para missões, né? E ficava no seu pé até você dar. Não ficava, não tinha. Então, sempre teve isso. E quando eu fui para São Paulo, a Faculdade Teológica tinha uma grande ênfase em missões. Tinha lá pessoas como Russell Shedd, que é uma referência, mas tinha 2 pessoas muito fortemente assim, marcavam quem teve aula com eles. Foi a Barbara Burns e o Carlos Lackler. Foram 2 pessoas que assim, me contagiaram com a sua paixão por missões. Então isso ficou, quando eu fui pastorear, quando eu fui da Juberge, eu fiz congressos que tinham ênfase missionária. Até o congresso era Livres para Servir, o tema do congresso. E desse congresso, menos de um ano depois, já tinha gente no campo. Né? Mas eu confesso a você que eu nunca tinha percebido que eu tinha esse envolvimento todo com missões. Para mim era uma coisa natural da vida que todo cristão tinha. E aí, quando eu fui convidado para assumir a Igreja Batista em Perdizes, a igreja estava numa crise muito grande. A igreja tinha pouca gente frequentando, uma dívida enorme, e eu envolvi a igreja com missões, porque era meu jeito, foi natural, né? Foi do DNA mesmo, foi. E fiz as campanhas, e a igreja reagiu, pagou a dívida e começou a investir cada vez mais em missões. E a isso eu devo muito à Junta de Missões Mundiais, que ela me cedeu o Sérgio Oliveira, que era
pastor, era missionário a essa altura em Botsuana. Então, a junta permitiu que ele fosse à igreja, nós pagamos todas as despesas, né? E lá nós fizemos o primeiro congresso com ele. Nós o adotamos, e foi a primeira vez que eu fui a um campo missionário, fui visitá-lo ali. E, a partir daí, a igreja já tinha envolvimento, até essa altura, razoável, mas a partir daí a coisa ganhou corpo. Foi quando nós começamos a enviar pessoas para o campo, pessoas da igreja, para passarem temporadas no campo. E nós conseguimos envolver. E, junto com isso, o grande envolvimento da igreja, também houve envolvimento com o cuidado missionário. E eu acabei mais, talvez, no início, sendo conhecido como alguém que cuidava do que propriamente como alguém que fazia. Foi muito interessante que, na entrevista para o cargo das Junta de Missões Mundiais, uma pessoa perguntou, né, foi a sua igreja que fez isso assim assado, não é isso? Comprou o trailer, né, para a tenda. E aí uma outra pessoa, não, eles deram um caminhão. E aí eles perguntaram, foi a tenda ou foi o caminhão? Foram os dois. Aí o cara falou, mas eu pensei que era a tenda também. Eu falei, não, a tenda também nós demos. Mas não tem uma rádio? Tem uma rádio também. E aí, no final, assim, mas vocês fizeram isso tudo, né? Por que a gente não sabe disso? Eu falei, porque é bíblico. Não tem que saber mesmo, né? Não sabe a sua mão direito que faz a esquerda. E você... Eu falei, não adianta também eu ficar falando, porque vai aparecer mais pedido, e eu não tenho recursos ilimitados, né? Então, foi isso. A igreja se envolveu muito, muito mesmo. E quando o pastor Valdemiro morreu, a gente continuava bem envolvido, e continuou depois. A gente não imaginava que eu iria, mas, percebendo toda a direção de Deus, a gente vê que foi um processo. Eu precisava de mais tempo. Então, assim que o pastor Valdemiro morreu, aconteceram algumas coisas na minha vida que eu precisava passar para vir para esse cargo. Foi complicado deixar a igreja, né? Eu amava muito aquela igreja, amo muito aquelas pessoas, mas, ao mesmo tempo, foi muito feliz, foi muito bom, porque é algo que eu amo. Quando eu recebi a sondagem antes do convite, eu falei, Deus, não deixa vir o convite, porque se vier eu vou aceitar, porque eu não vou dizer não para uma paixão que o Senhor me deu. Né? Não é uma paixão minha, é uma paixão que o Senhor me deu. Não vou dizer não. Então, eu prefiro não ter o convite. E aí deixar a igreja, né, passar a cada dia estar num lugar diferente, cada final de semana estar num lugar diferente. Eu vou pouquíssimas vezes à igreja da qual eu sou membro, mas estamos sempre em algum lugar. Pelo fato também de ter sempre convivido com muitos pastores, por causa do meu pai ser o líder que foi, e também ter fundado um seminário, sempre tendo trabalhado com seminário, eu sempre convivi com muitos pastores. Isso me ajudou, eu creio, a lidar com esse contingente grande que a gente tem de missionários. Tá certo. Pastor, tem algumas pessoas que nos acompanham que não sabem o que é missões. Eu gostaria que o senhor pudesse explicar, né, o conceito de missão e de missões, né, para que talvez alguém se despertasse, porque às vezes pessoas pensam que não podem fazer missões. E o senhor trouxe uma mensagem falando sobre isso nesse final de semana. Mas então, por favor, o que é missão e o que é missões? Ok. Eu vou dar a minha definição, Sim. tá? Não tem nenhum livro escrito sobre isso, mas vamos lá. A minha é a missão bíblica. Deus nos deu uma missão quando nos criou como seres humanos. E a missão era dominar sobre a terra. Nós falhamos nessa missão. Nós falhamos nessa missão e Deus teve que intervir na história para nos resgatar. E aí a missão passa a ser missão de Deus. Tá? A missão de Deus é nos resgatar. Só que Ele nos comissiona. Por causa da nossa falha, Deus vem e Ele age e nos comissiona, então nós passamos a fazer missões. Missões é buscar resgatar as pessoas para cumprirem a missão de Deus, para, junto com Deus, cumprirem a missão. Então, hoje, nós compreendemos que nós não fazemos isso sozinhos de forma alguma. Nós fazemos aquilo que Deus está fazendo no mundo. Deus nos usa para fazer aquilo que Ele quer fazer. Somos cooperadores de Deus. Exatamente. Né? Perfeito. Então, essa é a minha definição aí de missões. É realizar a missão de Deus no mundo. Tá certo. E como alguém que está nos ouvindo, né, que talvez não faça parte de nenhuma igreja evangélica, ou que seja membro aqui de nossa igreja, e essa pessoa quer se envolver
pessoalmente, individualmente, com missões, não é? Quais são as formas que ela pode se tornar um missionário? Tá. Primeiramente, deixa eu até lembrar um pouquinho mais que quando a gente vai falar, quando fala em missões, a gente vai falar de levar o Evangelho. E o Evangelho é a boa notícia. Qual é a boa notícia? Eu costumo dizer que é a ótima notícia. É que Deus se importa. Deus se importa tanto com você, ama tanto as outras pessoas, que Ele mandou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Essa é a melhor notícia que pode existir, né? Nós somos amados por Deus. E nós demonstramos esse amor para as outras pessoas. O amor de Deus transborda na nossa vida. Nós fazemos isso através de, por exemplo, de obras sociais. Nós temos muitos projetos sociais no mundo. Só para você ter uma ideia, hoje nós estamos alimentando cerca de 2.000 crianças na Venezuela. É um projeto social enorme, com uma farinha chamada farinha enriquecida, que nós chamamos de fé em português, né? Em espanhol não dá para falar assim, é harina enriquecida. E isso tem sido uma chance de mostrar àquelas pessoas na Venezuela que Deus se importa com elas. Então é uma coisa muito bonita. Me permita contar rapidamente aqui uma história. Tudo começou porque eu li um artigo falando dos pais entregando os filhos para orfanato na Venezuela. E aí nós resolvemos lançar lá o PEP. O PEP é um projeto que a gente tem para crianças, né, de 4 a 6 anos. Nós lançamos o PEP e o alvo era a gente chegar, depois de uns 2, 3 anos, a 400 crianças. Bem, isso explodiu, foi muito mais do que isso. Mas quando veio a pandemia, nós fomos surpreendidos pela quantidade de pedidos de pessoas para alimentarmos. Foi um dos momentos mais difíceis da história da humanidade, e na junta não foi diferente. Nossas entradas caíram enormemente e os pedidos aumentaram. Nós tivemos que alimentar 10.000 pessoas naquele ano, de uma hora para outra, sem ter recursos para isso, e Deus operou um milagre ali. Nós vimos isso, como as pessoas participaram desse processo. E no PEP, as crianças todos os dias, elas comem, elas são alfabetizadas, são socializadas, mas são evangelizadas, principalmente. E nesse processo do PEP, chegou a notícia que um aluno do PEP tinha morrido. E numa cidade. E mais 4 crianças tinham morrido, ligadas ao PEP, irmãos, né, de crianças do PEP. E eu falei, mas como é que morreu se come pelo menos uma vez? Não, o problema, pastor, é que ele, ao longo da vida, não tinha nutrientes suficientes, então acaba, mesmo a gente dando alimentação a ele aqui, ele estava aqui só alguns meses, ele acabou falecendo com todas essas questões. Então aquilo ali foi a primeira coisa que a gente fez, com toda a dificuldade financeira que a gente estava passando, foi quanto que precisa para não morrer mais uma criança, e nós vamos mandar o dinheiro. Mandamos. Mas aí os nossos colaboradores, principalmente mulheres, que são nutricionistas, nossas missionárias, elas falaram, pastor, não adianta mandar só o dinheiro, porque eles vão comprar o que tem lá e não vai ter nutriente. Então elas elaboraram uma farinha especial que é feita com o milho, feito com gergelim e uma hortaliça que varia. Então elas criaram uma fórmula e fazem isso. E lá na Venezuela eles consomem arepa, né? Não sei se você já viu como é que é. A arepa, vamos dizer assim, é como se fosse uma panqueca, né? Tem múltiplas utilidades para fazer. E fica gostoso. E também pode ser essa farinha pode ser misturada no leite e adoçada e fica, digamos assim, como se fosse um Nescau, não sei se tem de chocolate. E nós estamos produzindo isso e distribuindo lá. Então, o que acontece? Nós começamos querendo socorrer as crianças. Quando a gente viu, a gente estava tendo que socorrer as famílias. E aí as famílias começaram a ver o amor de Deus. Só que nesse processo que a gente começou a socorrer as famílias, a gente precisou de ajuda de algumas pessoas que não eram crentes. As pessoas vieram nos ajudar, nos viram ajudando, se converteram. Então, assim, quando você vê uma necessidade, você começa a socorrer essa necessidade porque você ama Deus, e porque você ama Deus, você ama as pessoas, as coisas vão acontecendo. Vai abrindo a oportunidade para você falar do amor de Deus. Como é que eu posso participar disso? Primeiramente, lembrando, você pode, se você abre o seu coração para a necessidade das pessoas. Há pelo menos 4 formas de participar. A primeira delas é a oração. Orar é fundamental. Orar é fundamental. O que nos sustenta é a oração. A sua oração faz toda a diferença na vida dos nossos missionários. É importante separar todo o tempo para orar pelos nossos missionários, orar por mim, pelas pessoas que trabalham também ali na sede.
Segundo, contribuir. E contribuir, às vezes a gente pensa assim, mas é tão pouco. Olha, não existe tão pouco. Primeiro, porque nas mãos de Deus é sempre muito. E só para você ter uma ideia, o ticket médio de cada pessoa que contribui, se a gente pegar todo o valor que entra na junta e dividir pelas pessoas que contribuem todo mês, dá menos de 10 euros por mês. Quer dizer, 10 euros é um lanche hoje aqui, talvez. Né? Não chega. Não chega, né? O 10 euros eu não consigo fazer um lanche aqui em Luxemburgo, por exemplo. Um lanche, sim, mas, por exemplo, em uma cadeia de alimentação, como se é habitual, 10 euros não chega. Você consegue fazer um lanche, mas um lanche mais simples. Mais simples. Consegue-se, né? Então, mas, com 10 euros, você mantém uma criança na Venezuela. Quer dizer, você troca uma refeição por um mês de alimento, de sustento para uma criança. Né? E você fala, mas não tenho nem 10 euros, mas 1 euro. São 10 pessoas dando, já sustenta uma criança. É uma coisa simples, um valor... eu queria ter 10 milhões de euros doados, mas a verdade é que o nosso problema não é dinheiro, né? O nosso problema são pessoas. Nosso problema é a falta de pessoas, na verdade, o problema não são as pessoas, a falta de pessoas que queiram colaborar. Então, assim, as ofertas são fundamentais e não precisa ser um grande valor, precisa ser o valor que você orou e perguntou a Deus, quanto eu posso dar, quanto eu devo dar. E é muito interessante, pastor, porque a experiência tem mostrado isso. Quando a gente pergunta, Deus sempre responde. Eu vou contar uma história minha. Tá? Eu estava num evento da Convenção Batista ali no Amazonas e eu vi uma jovem que estava indo trabalhar com os Yanomamis. Não era pelas missões mundiais, nem pelas missões nacionais, era pela Convenção Batista do Amazonas. Quando eu vi, falei, Yanomami é um povo não alcançado, eu preciso ajudar nisso. Eu perguntei para Deus, quanto eu tenho, quanto o Senhor me deu para eu contribuir com isso? E aí veio um valor, pastor. Pastor, eu não tinha aquele dinheiro, mas eu prometi, eu vou dar isso. Naquele final de semana, eu fui, isso foi no sábado à noite, eu falei, eu vou comprometer, no final aqui eu vou fazer um Pix para você, né? Desse valor, era um valor significativo. Aquele final de semana, no dia seguinte, eu fui pregar numa igreja. Fiz o que eu faço normalmente, expliquei a situação toda, contei a história da pandemia. Chegou no final, uma pessoa chegou para mim, me deu um envelope e disse, pastor, isso aqui é para o senhor gastar como o senhor quiser. Depois do culto, isso foi depois do culto, passado mais um tempo, chegou outra pessoa, me deu um envelope e disse, pastor, isso é para o senhor gastar como o senhor quiser, isso não é para a junta, é para o senhor. Tinha o valor que eu tinha decidido dar. Glória a Deus. Porque Deus realmente cuida dos detalhes. A terceira forma é ir. Você pode dar uma semana, 2 semanas, 1 mês, 6 meses. Nós estamos hoje em 84 países, com os projetos mais variados possíveis. Nem todos os países você pode ir, né? Às vezes você tem que ter uma especialização grande para entrar em alguns países, mas na maior parte deles você pode entrar. E ir te ajuda muito. É muito interessante porque a gente vai com a ideia de que a gente vai doar, mas na verdade a gente recebe mais do que sempre é assim, né? E você pode fazer parte de uma viagem. Nós temos todo um setor lá na Junta de voluntários para fazer isso. Agora mesmo nós fizemos uma clínica de futebol na Ucrânia, lá dentro da Ucrânia, para as crianças. Elas amaram. E o que está acontecendo? Nós estamos plantando uma igreja, nós temos várias plantações de igreja na Ucrânia e o missionário que estava lá, ucraniano, ele ficou encantado, porque depois da oficina, os pais começaram a igreja. A oficina foi para as crianças, mas... Então, tem uma série de questões. Ir é muito importante. Eu sempre recomendo a igreja enviar pelo menos uma pessoa, porque ela volta diferente. E a quarta, que eu não falei aqui ainda na igreja, vou falar agora, é mobilizar. É falar de missões. Então, é muito importante falar de missões para as crianças, por exemplo, né? Porque elas podem pensar. Tem uma missionária nossa que, aos 8 anos, ela tomou a decisão que ela seria missionária e, por isso, ela foi fazer medicina. E ela foi para o campo, e para um campo fechado. Nós temos muitas pessoas que tomaram decisão nessa faixa etária de 7, 8, 9, 10, 11 anos, criança ainda. Então, é muito importante. Mas mobilizar também
para recursos. Então, nós temos pessoas, por exemplo, que... tem uma senhora, vou contar uma senhora imigrante nos Estados Unidos. Está lá, não tem documento, está lá nos Estados Unidos, não dirige carro, e lá nos Estados Unidos tudo é na base do carro, daí ela limpa a casa. E ela encontrou comigo e falou: pastor, eu queria contribuir, como é que eu faço? Eu dei o número da conta e, passado um tempo, ela me mandou um áudio dizendo: pastor, eu peguei a minha oferta, eu ia dar, mas aí quando eu orei a Deus perguntando, dedicando a oferta, Deus falou assim: não, isso é muito pouco. Você esqueceu o que eu te dei. E ela falou: mas pastor, Deus, o que você me deu? E aí ela falou que ela lembrou que ela era uma boa cozinheira, que as pessoas gostam. Então ela pegou aquele dinheiro que ela estava separada, ela comprou e ela fez mais de 100 quentinhas. E ela saiu nas igrejas vendendo as quentinhas. E ela deu uma oferta de 1.200 e poucos dólares. Mas o mais interessante é que toda igreja que ela passava, ela falava sobre missões. E essas igrejas passaram a contribuir conosco. Então, é mobilizar, né? Falar para as pessoas, para levantar recursos. Você tem pessoas que querem doar, não sabem. Nós temos projetos sociais fantásticos com refugiados em vários lugares do mundo que pessoas podem doar. E isso pode fazer uma enorme diferença. Então, mobilizar pessoas para ir para o campo, mobilizar recursos para seguir para o campo. Amém. Glória a Deus. Então, nós temos aprendido, não é, todos os dias, que fazer missões é se importar com o outro, não é? Porque Deus se importa, Deus ama as pessoas, cooperar com Deus. E você também, que está nos acompanhando, nos ouvindo, não é? Então você pode participar da obra missionária sendo um cooperador de Deus, orando, contribuindo, indo e também mobilizando pessoas. Não é? Se você quer saber mais como fazer isso, você pode se envolver na sua igreja local. Você que tem uma igreja, congrega em qualquer lugar da Europa que está nos assistindo, ou você que está aqui em Luxemburgo, pode cooperar conosco. Nós somos a Igreja Batista Missionária em Luxemburgo, temos cooperado com a Junta de Missões Mundiais para esses projetos e você pode se envolver mais. Pastor, o senhor tem falado sobre a Junta de Missões Mundiais, eu conheço bem, algumas pessoas conhecem, né, mas tem algumas pessoas que nunca ouviram falar da Junta de Missões Mundiais, estão conhecendo o senhor hoje, estão conhecendo esses projetos. Então, quem é a Junta de Missões Mundiais, qual a sua missão, como as pessoas se podem conectar também à Junta de Missões Mundiais para ter algumas informações? Olha, a Junta foi fundada em 1907 pelas igrejas batistas do Brasil. É muito importante, talvez que você que está nos ouvindo não seja batista, não conheça, cada igreja batista é completamente independente. Então, por exemplo, a Igreja Batista Missionária aqui em Luxemburgo, ela não tem nenhuma autoridade sobre uma outra igreja e nenhuma outra igreja tem autoridade sobre ela. Nós não temos bispo, papa, nada disso. Aqui, a igreja é completamente livre, autônoma para tomar as suas decisões. Só que nós somos chamados a cooperar. E os batistas lá no Brasil perceberam isso e, imitando até outras organizações, criaram 2 organizações missionárias, uma para alcançar todo o Brasil e outra para alcançar todo o mundo, em 1907. Era um grupo pequeno, pastor. Era um grupo pequeno de pessoas e um grupo pequeno de igrejas também. Mas eles já pensaram, já planejaram isso. Ao longo desses 116 anos de existência, a junta foi crescendo, mandando inicialmente missionários para Portugal, ali para a América Latina, para a América do Sul, países vizinhos, e foi crescendo, foi para a África, foi se expandindo e fomos para a Ásia no final da década de 80, 90, e hoje nós estamos em 84 países. Temos hoje 1.963 missionários, a grande maioria de missionários locais, obreiros locais, porque a ideia não é mandar um brasileiro fazer missões, não. A ideia é fazer missões. E é aquela história, se eu tenho alguém local com a mesma visão que eu, né, que nós batistas brasileiros, para que eu vou mandar um brasileiro para lá, se eu posso treinar essa pessoa dentro da visão e dar capacitação? Tem sido assim, uma experiência muito interessante, né? Pastor Valdemiro Chimichak, que foi quem me antecedeu, ficou muitos anos à frente da junta, foi quem nos deu essa visão de investir no obreiro local. E nós estamos cada vez mais investindo na vida dessas pessoas. E isso tem dado um resultado assim
enorme, graças a Deus. Glória a Deus. Então, você pode ter acesso a todas essas informações acessando as redes sociais da Junta de Missões Mundiais, no Instagram, no Facebook, para você também estar atento, conectado com aquilo que está acontecendo no mundo, para que você também possa estar orando pelos missionários, interagindo também com os missionários. É uma coisa que eu gostaria de falar, acabei esquecendo, você me levantou a bola, acabei esquecendo. Nós temos, por exemplo, um diário de oração. Você pode achar isso nas nossas mídias sociais, por exemplo, no nosso site, missõesmundiais.com.br. Né? Missões Mundiais Oficial também é o Twitter. No Instagram nós estamos também. E normalmente você tem lá muitas informações sobre motivos de oração. Todo dia sai um motivo de oração. Nós temos um canal no Telegram também. Lá no site você consegue um canal que todo dia te dá um motivo de oração missionário. Isso é para ajudar você. E você pode adotar um projeto missionário, contribuir todo mês para isso. Então, você pode fazer uso dessas ferramentas com certeza. Glória a Deus. Pastor, dentro desses 84 países, o senhor já está há um bom tempo. Quanto tempo o senhor já está à frente dele? Eu estou completando 14 anos agora. 14 anos. Quantos países desse o senhor já esteve no campo, conhecendo? Então, você sabe que eu nunca contei? Eu nunca contei pelo seguinte, porque o dia que eu contar, eu vou querer ir no restante. Sim. E eu entendi há muito tempo que eu não posso ter nenhum tipo de vaidade em relação a isso. Então, eu vou onde é necessário ir. Eu imagino que já tive mais da metade desses países. Mas uma coisa importante é que, assim, quando eu cheguei à junta, nós estávamos em 60 países. E eu lancei um desafio de crescermos rapidamente, chegarmos a 80 países. Mas a verdade é que nós saímos de vários países, saímos de muitos países. Se a gente não tivesse saído de nenhum, a gente estaria em mais de 100. Mas por que saímos? Porque o trabalho já estava maduro, não precisava mais. Nós estivemos aqui pertinho, na Suíça, né, com o pastor Ricardo Aracá, que não sei se o irmão conheceu. A igreja lá em Basel teve um grande problema, uma dificuldade, pediu o nosso socorro, nós enviamos o pastor Aracá, que ele fez um trabalho excelente de revitalização da igreja, ajudou em outros projetos, e em pouco tempo a igreja passou a sustentar o seu pastor. Então ele deixou de ser nosso missionário e passou a ser o pastor da igreja. Então nós entramos na Suíça e saímos da Suíça. Não precisava mais continuar lá. Saímos de outros países também, onde o trabalho já está... Por exemplo, Cuba, não estamos mais em Cuba. Cuba agora nós estamos levando missionários de Cuba para outros países. Estamos agora plantando uma igreja ali em Zamora, na Espanha, porque há várias províncias na Espanha que não há igreja batista, e nós estamos ali, junto com a convenção, a União, no caso, a União Espanhola, a União Evangélica Batista Espanhola, plantando a primeira igreja de toda aquela região com um missionário cubano. Né? É uma experiência assim fantástica, né? Deus mostrando a cooperação, 3 povos, né? Diferentes ali trabalhando, brasileiros, cubanos e espanhóis, né? Todos nós falando a mesma língua, a língua do amor. Então assim, nós saímos de diversos porque já estava maduro, e a nossa ideia não é número de país, a nossa ideia é onde nós precisamos, porque a nossa visão é anunciar Jesus Cristo a povos não conhecidos e pessoas que não o conhecem. A povos não alcançados e pessoas que não o conhecem. Amém. Pastor, gostaria que o senhor tenha andado nesses países e muitas vezes nós, através das mídias que recebemos, nós estamos habituados a ouvir histórias tristes, não é? Que são realmente tristes, de terremotos, de guerras e tantas outras coisas. Mas Deus, ele é soberano sobre o trono, e muitas vezes a sensação que é transmitida é que Deus não está agindo, mas Deus está agindo no mundo. E dentro dessas experiências, se for possível, mesmo que o senhor não mencione o país ou a localidade, eu gostaria que o senhor pudesse compartilhar conosco para avivar também a nossa fé, 1 ou 2 experiências marcantes do agir poderoso, da presença, da manifestação de Deus. 2 histórias que marcou a sua vida, se o senhor puder nos contar. Tá, uma delas, me pegou de surpresa, mas vamos lá. Uma delas é uma história de uma jovem Yazidi. Eu não sei se as pessoas vão se lembrar, mas os Yazidis são um povo, formam, né, um povo que vive na região do Iraque, e é um povo que tem
tem tentado exterminá-lo muitas vezes mesmo. E não há muitos cristãos entre os yazidis. E a pronúncia eu nunca sei se é Yazidi ou se é Yazid, então vai do jeito que eu falar aqui. O que aconteceu foi que quando houve o Estado Islâmico, eles entravam massacrando todos os homens acima de 10 anos de idade, e os meninos mais novos eram então recrutados para serem treinados como combatentes pelo Estado Islâmico, pelo ISIS, né? E as mulheres eram escravizadas sexualmente. Era uma coisa terrível isso. E essa jovem conta que quando o Estado Islâmico atacou, ela saiu correndo com a sua família pelo campo, porque eles são agricultores, né, na direção de uma montanha. Só que ela, enquanto ela corria, ela viu que uma das caminhonetes, né, com pessoas armadas, vinha atrás dela. E ela conta que clamou a Deus. Ela gritou por Issa, né, o nome de Jesus em árabe. E ela lembrou do nome de Issa e clamou. E aquela caminhonete parou de persegui-los. Só que nesse processo estava elas e as irmãs e a mãe, o pai e o irmão estavam no campo em outro lugar. E eles conseguiram chegar à montanha, mas é uma baita de uma montanha, né? E o problema era como eles não sabiam onde estava o pai nem a mãe. E eles pararam no lugar na montanha e ela voltou a falar isso, né? Orar a Jesus Cristo, falar isso, o Senhor me socorreu, mas agora eu queria encontrar meu pai e minha mãe. E passado um tempo, meu irmão e meu pai. E passado um tempo ela encontrou, eles chegaram no lugar onde ela estava, ali. E foi um reencontro emocionante, né? Porque qual a chance? Eles não tinham marcado lugar, não era um lugar que eles costumavam ir, nada disso. E eu falei, mas como é que vocês sabiam que estavam aqui? Então, um homem nos trouxe até aqui, nos guiou até aqui, dizendo que vocês estavam aqui. E aí você fala assim, mas como é que você pode saber que isso é verdade? Ela não tinha o menor motivo para falar sobre isso, porque ela que nos procurou para falar. Ela nos procurou para falar. E eles só perdem se tornando cristãos. Eles não ganham nada. Sujeito à morte, né? Eles só perdem. E nós não damos nenhum recurso a eles. Não demos naquele caso, não damos porque não é o caso, né? Eles não precisavam disso. Mas tem sido assim bonito, muito bonito ver como Deus tem agido, como Deus tem socorrido. Também, assim, Jesus tem aparecido a muitas pessoas mesmo nesse momento, mas também a sua própria igreja. Então, o que as igrejas têm feito, por exemplo, na guerra da Ucrânia, lá na Ucrânia, as igrejas abrindo as portas para receber, né? As igrejas deixando de ter culto e fazendo culto ao ar livre, mas lotado de gente. Pastor, eu estive na Ucrânia logo depois que a guerra começou, passado um tempo eu estive lá, e eu encontrei uma senhora, e aquela história me marcou profundamente. Era uma senhora, eu não perguntei a idade, obviamente, mas ela tinha mais de 80 anos, pelo que ela contou. Ela era adolescente na época da Segunda Guerra Mundial, e ela perdeu o pai nesse período, ela se tornou uma enfermeira, e quando a Ucrânia ficou independente, então ela se reconheceu como ucraniana, morava lá numa região boa, lá em Donetsk, e aí teve a invasão em 2014, se eu não me engano, 2012, agora estou na dúvida, acho que é 2014, né? E ela perdeu a casa dela foi bombardeada. E aí ela mudou para uma outra cidade e reconstruiu a vida dela em uma cidade linda chamada Mariupol, aí na Ucrânia. E agora, de novo, a Rússia invadiu e bombardearam. E ela ficou eu tenho isso anotado agora de cabeça, se não estou lembrando, mas se eu não me engano, mais de 22 dias, com certeza, tendo que pegar água em poça d'água. A primeira coisa que faz quando há um bombardeio, tem que cortar o gás e a eletricidade por causa do risco de incêndio. E, fazendo isso, já afeta a água. Mas com os bombardeios, os canos são perfurados. Então a água não chega a maior parte dos lugares. E se você colocar vídeo na internet, você vai ver, é bombardeado, então a água sobe, né, para a superfície. Era aquela água que ela pegava para lavar roupa, para se assear, para fazer comida, tudo aquilo.
uma mulher de 80 e tantos anos. Até que não teve jeito dela ficar, a casa dela foi destruída, e ela saiu, e ela foi retirada desse lugar por uma van nossa, porque nós fizemos aquele processo todo de acompanhar ali, van ia com alimentos, suprimentos e voltava com pessoas. E ela estava àquela altura lá na igreja, hospedada na igreja. E ela, no final do culto, ela veio falar comigo. E eu pensei, ela vai me pedir alguma coisa. E ela realmente me pediu. Ela me pediu para agradecer aos brasileiros, aos batistas brasileiros, porque graças a isso, graças à contribuição, ela tinha escapado da morte, e ela tinha um lugar para morar, e ela tinha o que comer e o que vestir. Glória a Deus. Então, nós vemos que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Age através de milagres, guiando as pessoas para um lugar seguro, mas age também através de nós, cooperando com Ele. Então, você pode, nesse momento, continuar crendo num milagre na sua vida, clamando por isso, clamando por Jesus, o único, eterno e suficiente Salvador. Mas você também pode ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Pastor, deixa eu só explicar uma coisa, que aquela jovem, agora que eu lembrei da história toda, enquanto ela corria, ela começou a clamar lá pelo Deus Yazidi, pelo anjo lá que eles adoram, aí ela não conseguiu, clamou por Alá, não conseguiu, clamou por Maria, não conseguiu, que ela conhecia de tudo. Quando ela clamou por isso, a coisa aconteceu. Glória a Deus. Pastor, uma mensagem que o senhor queira deixar com quem está nos assistindo aqui neste momento. A mensagem é: Jesus está voltando. E isso é uma ótima notícia. Esse mundo ruim vai acabar. Sim, esse mundo ruim vai acabar, e com tudo que tem de ruim nele vai acabar. E a gente tem a honra de participar desse processo de transformação do mundo. Enquanto o mundo não acaba, nós precisamos transformar a realidade que nos é possível. E nós devemos fazer isso anunciando o Evangelho de Jesus através de todas as formas possíveis. Por isso é importantíssimo fazer missões, para que o mundo saiba que Deus ama a cada pessoa e que Jesus está voltando. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, você que está nos acompanhando até esse momento. Se você quiser mais informações, já tem todos os meios disponíveis para que você possa orar, contribuir e mobilizar pessoas para compartilhar desse amor de Jesus. Pastor, mais uma vez, muito obrigado por esse tempo precioso, tanto através das celebrações do nosso culto, mas também desse podcast tão enriquecedor. Não é um prazer, um privilégio recebê-lo aqui na Igreja Batista Missionária em Luxemburgo. Que Deus continue usando o senhor, toda a equipe, para levar o amor de Jesus, e nós, como igreja, continuaremos dentro das nossas possibilidades, daquilo que o Senhor tem nos dado, cooperando com esta grande obra que é do Senhor. Muito obrigado. E eu gostaria de pedir ao Senhor que fizesse a oração final para encerrarmos aqui, então, o nosso podcast. Olha, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Realmente, assim, uma coisa muito boa conhecer essa igreja, conhecer você finalmente, né? A gente tem se falado há alguns anos por WhatsApp, e saio daqui impressionado com o que Deus tem feito aqui. Dou parabéns a toda a igreja pelo trabalho que tem sido feito, agradecendo a cooperação que vocês têm feito conosco na Junta de Missões Mundiais. A você que está ouvindo esse podcast, eu quero dizer que Deus ama você e que Ele quer cuidar de você. De repente você pode não conhecê-lo ainda corretamente, lembre-se, é só clamar no nome de Jesus que Ele age. Vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos e bendizemos, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhosamente bom. O Senhor tem nos abençoado de tantas formas, o Senhor tem nos guardado, protegido, sustentado, alimentado. O Senhor tem nos engrandecido, Pai, diante das dificuldades. Nós temos superado tantas coisas, mas mais do que isso, Pai, o Senhor está sempre conosco, o Senhor nunca nos abandona. Não há qualquer possibilidade, Pai, de sequer pensarmos nisso, porque o Senhor nos ama. Pai, eu quero agradecer a existência desse podcast e quero pedir que o Senhor abençoe cada pessoa que o ouça, Pai. Amém. Que o Senhor ministre a cada pessoa que o ouça através da ação do Teu Santo Espírito, que
as palavras aqui ditas, Pai, não sejam entendidas de forma incorreta, mas que o Teu Santo Espírito faça o filtro, traduza, Pai, para o coração e mente das pessoas e todas elas sejam impactadas. Pai, se alguém não conhecia ainda a mensagem do Evangelho, de que o Senhor se importa ao ponto de enviar seu Filho para morrer, que o Teu Santo Espírito, nesse instante, ministre ao coração dessa pessoa e ela se renda a Ti, experimente a alegria que é Te servir, Pai. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém.